E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é, Zoar. Interessante notar que quando Abraão foi chamado por Deus, os habitantes de Canaã já brigavam entre si por terras e poder. Isso significa que eles não eram um povo unido. É por isso que hoje Deus nos oferece a Canaã celestial, onde reinará a paz. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar de Sal. Certamente esse vale era a localidade regional onde se encontravam as cidades atacadas, como Sodoma e Gomorra. Considerando que os habitantes dessa cidade eram ímpios, por sua conduta eles abriram mão da proteção de Deus. Em lugares assim é difícil reinar a paz. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. As nações atacadas foram subjugadas por 12 anos. O ser oprimido sempre tentará se desvencilhar das garras de seu opressor. E, ao 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé-Kiriataim, e aos Oreus no Monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Já percebemos que o povo cananeu não era um povo unido e brigavam entre si. Então, Quedorlaomer uniu forças com outros reis para subjugar outros irmãos mais fracos. Ou seja, o povo era desunido, mas se fosse para fazer maldade uns com os outros, aí se juntavam. Depois tornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. A união de forças foi feita justamente para ferir outros seres humanos. Certamente a força devastadora se estendeu além dos primeiros envolvidos. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é, Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Foi a guerra das 5 nações subjugadas por 12 anos, dentre elas Sodoma e Gomorra, contra o seu opressor Quedorlaomer e seus aliados. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. Quando a Bíblia diz que os reis de Sodoma e Gomorra caíram, ela quer dizer que eles perderam a guerra naquele momento. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Fazenda também tem o significado de riqueza. Isso quer dizer que a riqueza de Sodoma e Gomorra foi tomada pelos reis opressores. E assim que eles conseguiram o que queriam, eles foram embora. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. E eles tomaram Ló como prisioneiro e toda a sua riqueza. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner.
Eles eram confederados de Abrão. No meio da confusão da guerra, alguém conseguiu escapar e buscou refúgio junto a Abraão. Ló, sua família e seus servos também estavam em uma terra estranha. Dessa forma, quem conseguiu escapar buscou ajuda com a pessoa conhecida mais próxima, e essa pessoa era Abraão. E até pouco tempo, todos viviam juntos, a família de Ló e a família de Abraão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Aqui começa a diferença entre o grupo de Abraão e o grupo dos reis vencedores. Enquanto o grupo de Kedorlaomer era formado por aliança política superficial, o grupo de Abraão era formado por servos nascidos em sua própria casa. Ou seja, Abraão contava com a ajuda de pessoas próximas e confiáveis. Dessa forma, assim que ficou sabendo sobre o destino do sobrinho Ló, juntou seus amigos para resgatá-lo. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E a perseguição não foi feita de forma amadora, foi feita de forma estratégica. A ação de Abraão foi rápida, mas nem por isso deixou de ser racional. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E juntamente com Ló foi resgatada toda a sua riqueza, e a riqueza roubada de Sodoma e Gomorra, e as pessoas que foram levadas como prisioneiras de guerra pelos reis vencedores. Vale lembrar que não somente Ló foi raptado, outras pessoas que também moravam em Sodoma e Gomorra foram capturadas junto com ele. E pelo fato de Abraão ter ido em busca de seu sobrinho Ló, outras pessoas também foram beneficiadas com esse resgate. Hoje em dia, o mundo também é beneficiado pela existência de pessoas boas. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Depois de ter perdido a guerra, junto com sua riqueza e seu povo, o rei de Sodoma certamente pensou que já estava tudo perdido. Quando ele viu que Abraão e seus amigos conseguiram reverter a situação, ele foi falar com Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E em Canaã, no meio de um povo ímpio, existia um verdadeiro adorador de Deus. Deus sempre envia suas testemunhas para os lugares que delas necessitam. Deus nos deu a missão: ide e pregai. É por isso que muitas igrejas têm um serviço organizado de missões, mas é necessário que haja pessoas fortes e corajosas para levar a mensagem de Deus ao mundo. Você sabia que pelo simples fato de você compartilhar esse vídeo com outra pessoa, você já está cumprindo o mandamento de ide e pregai? Pense o quanto seria bom se todas as pessoas do mundo conhecessem a Deus e sua palavra. Antigamente, as Bíblias eram copiadas à mão e poucas pessoas tinham acesso a ela. Hoje, com toda essa tecnologia, é possível disseminar a Bíblia a todos. Por isso eu estou falando sério. Compartilhe esse vídeo, pois nós somos a luz do mundo. Deus quer salvar a todos os seres humanos que criou, e para que isso seja possível, Ele planejou que nós fôssemos suas testemunhas. A localização de Salém também é identificada com Jerusalém. No Salmo 76:2 está escrito assim: Em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião.
Melquisedeque é citado apenas uma vez no Antigo Testamento, porém sua importância é muito valiosa, e sua importância é explicada no livro de Hebreus. Sobre Jesus Cristo é dito que tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 6. Entenda um pouco mais. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, 1 e 3. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque, ao abençoar Abraão, reconheceu nele um homem também de Deus e reafirmou que a vitória foi possível apenas pela graça de Deus e não pela força de Abraão. Abraão separou o dízimo em reconhecimento de que Deus é o legítimo dono dos céus e da terra e que se ele tinha alguma coisa, tudo o que ele tinha havia sido dado única e exclusivamente pela graça do Deus Altíssimo. O dízimo é um ato de adoração, é um ato de reconhecimento e gratidão pelas bênçãos recebidas de Deus. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. O rei de Sodoma disse para Abraão: Dá-me as pessoas que você resgatou, mas fique com a riqueza que eu perdi, mas você resgatou. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, esses que tomem a sua parte. Nessa decisão, Abraão foi muito sábio. Por 12 anos, o rei de Sodoma foi subjugado por Quedorlaomer, e por 12 anos o pagamento de tributos gerou descontentamento. Abraão, sabendo que 9 reis estavam disputando riquezas, ele seria imprudente ao aceitar a riqueza do rei de Sodoma? Certamente que não. Abraão era amigo de Deus e a cobiça não estava entre os defeitos de seu caráter. Ele reivindicou apenas os alimentos que foram consumidos durante a batalha. E para que não houvesse injustiça de sua parte, ele disse que essa decisão cabia apenas a si. A parte que fosse devida aos seus outros amigos que lhe ajudaram na disputa, como Abner, Escol e Manre, deveria ser negociada entre cada um.